Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez com mais um capítulo do estudo do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E nós vamos falar hoje sobre o capítulo 120, Nos Domínios do Bem. Mas antes de começarmos, gostaria de convidar todos a elevar o pensamento ao alto, a Deus nosso Pai, a nosso querido e amado Mestre Jesus, aos nossos amigos e benfeitores espirituais, rogando a eles todo fortalecimento, todo equilíbrio, todo amparo de que necessitamos para esse estudo, mas não apenas para esse estudo, que as bênçãos do mais alto recaiam sobre nós, fortalecendo, nos amparando e nos iluminando nos caminhos dessa vida. Obrigado, Pai amado. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, amigos e benfeitores espirituais, que estejam conosco não apenas por hoje, mas pelo todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, como havíamos falado antes, o capítulo de hoje é o capítulo 120 do livro Palavras de Vida Eterna, e o título é Nos Domínios do Bem. E a mensagem inicial que Emmanuel nos deixa, ele extrai uma passagem de uma das cartas de Paulo, apóstolo, a Filemon, capítulo 1, versículo 14, onde ele diz: Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo. E nesse trecho, nesse capítulo, Emmanuel começa a discorrer, a falar, e ele nos lembra que nos reinos mais primeiros, vamos dizer assim, da criação, o mineral, o vegetal e o animal, as criaturas não têm muita opção de escolha. Na verdade, a opção delas é muito limitada. Tanto o mineral, como ele é levado de lá para cá, ele é quebrado, da forma que aprouver quem estiver mexendo com ele. O vegetal também, ele fica extremamente submetido. A opção dele de livre-arbítrio é inexistente, é quase nula. O animal, ainda que ele tenha algumas capacidades um pouquinho maior de escolha, mas ainda assim é algo extremamente limitado, extremamente raso, não tem tanto discernimento. Já quando a gente chega no reino da humanidade, no reino hominal, a coisa muda um pouco de figura. Por quê? A partir do momento que a gente desenvolve a capacidade de raciocínio, a capacidade de discernimento e a capacidade de aprendizado, Deus nos dá uma ferramenta valiosíssima, que é o livre-arbítrio. Só que esse livre-arbítrio, ele vem também recheado de consequências. Cada escolha que a gente faz, ela gera uma consequência. Geralmente, quando a gente fala da questão do livre-arbítrio, a gente logo imagina aquelas coisas maiores, aquelas decisões determinantes de grande porte. Mas, na verdade, a questão das escolhas a gente faz no dia a dia. A cada instante a gente faz uma escolha. Escolha muito simples, como, por exemplo, ao acordarmos de amanhã, a gente tem a escolha de sair da cama ou não sair da cama. Muitos podem falar, eu não tenho escolha, porque se eu não sair da cama e não for trabalhar, eu posso ser demitido. Se eu for demitido, eu não pago meus boletos, eu não ganho meu dinheiro, eu não consigo o necessário materialmente para a subsistência e por aí vai. Tudo bem, não é que a gente não tem escolha, a gente tem escolha. A grande questão é, se a gente escolher ficar na cama, a gente corre o risco de ser demitido, de ter levar uma advertência do serviço, de perder o dia, de perder o emprego. E o que a gente não quer é arcar com as consequências dessa escolha. Então, muitas vezes, de mau humor, mesmo assim, contra a vontade, a gente vai. Levanta, sai, vai trabalhar, vai para o estudo, enfim. Só que até essa questão do mau humor também é mais uma escolha que a gente faz. Eu posso escolher falar, paciência. Pode até ser o emprego, que não pode não ser o emprego dos meus sonhos, mas como pode ser também? Pode ser que eu esteja cansado, não queria ir naquele dia, mas não tem problema. Ainda assim eu vou. Eu vou com disposição, eu vou fazer o meu melhor, vou tentar deixar o mau humor para fora, vou ignorar essas pequenas intempéries. Se percebem que só aí, de forma rápida, já fizemos pelo menos duas escolhas, as escolhas continuam mais além. Se eu escolho
ao invés de levantar rápido da cama e rolar um pouquinho, eu corro o risco de pegar o transporte atrasado. Se eu escolho, de repente, se eu tivesse a opção ir de metrô ou ir de ônibus para o serviço, são escolhas que vão refletir o meu dia. Talvez se eu tiver que ir de ônibus, eu tenho que levantar um pouco mais cedo, sair um pouco mais rápido, o metrô é mais rápido. Enfim, são escolhas. O que a gente está querendo abordar aqui? São escolhas nossas que a gente acaba fazendo e toda essa escolha, ela gera uma consequência. Ela vai ter um resultado. Livre-arbítrio é isso. Nós temos a capacidade de escolher, mas temos o dever de colher, de suportar os resultados das nossas escolhas. E aqui na mensagem que Paulo, primeiramente, para Filemon escreve, né? E Emmanuel também trabalha o tema. O que ele quer dizer? A capacidade que nós temos de escolher o bem, de escolher melhores escolhas para nós e para o nosso próximo, para nós e para aqueles que nos cercam, para nós e para os nossos semelhantes. Porque quando nós começamos a compreender a nossa capacidade, que a nossa capacidade de escolha nos permite escolher coisas cujas consequências vão gerar melhores resultados para nós, a gente começa a nos tornar senhor do nosso próprio caminhar, senhor da nossa própria trilha. Por quê? Enquanto eu continuar vivendo, fazendo as minhas escolhas de forma inconsciente, sem parar, sem prestar atenção, sem refletir nos resultados das minhas escolhas, eu vou continuar que nem aquele navio que fica ali no meio da correnteza, no meio do mar revolto, sendo jogado para cá, sendo jogado para lá, sem direção, sem focar. A partir do momento que eu começo a definir as minhas escolhas, a partir do momento que eu começo a me conscientizar das minhas escolhas, a partir do momento que eu começo a refletir do resultado que eu vou conseguir com as minhas escolhas, eu começo a tomar o leme desse barco chamado encarnação. E não apenas encarnação, vai muito além dessa única encarnação, é o nosso caminhar espiritual mesmo, a nossa vivência quanto espírito imortal. E eu começo a direcionar para onde eu quero ir, quais os resultados que eu almejo. E a partir do momento que a minha capacidade... Lembra que nós falamos lá no começo, até da questão dos reinos da natureza, mas vamos dizer assim, inferiores, compararmos em termos de raciocínio, em termos de discernimento, a partir do momento que nós começamos a ter uma maior capacidade de discernimento, uma maior capacidade de escolha, uma maior capacidade de nos responsabilizarmos conscientemente dessas nossas escolhas, a gente vai começando a perceber que nós temos condições, teremos condições de exercitar o nosso livre-arbítrio de forma muito mais ampla. Por quê? Porque é tal qual a criança. A gente dá possibilidades de escolha às crianças? Sim, algumas. Outras não. Outras, os adultos mais responsáveis, eles acabam assumindo o papel de escolher pela criança. Afinal de contas, que adulto em sua consciência, quando a criança falar, a criança está doente, ela fala, eu não quero ir no médico, a gente fala, não, tudo bem, filhinho, fica em casa doente mesmo, não tem problema. Ou quando a criança fala, estou com preguiça de ir para a escola, a gente fala, não tem problema, você não precisa ir mais para a escola, não, você não gosta, é chato mesmo lá, deixa quieto, você não se sente bem lá mesmo, não vai mais para a escola. De forma alguma, está doente? Não, vou ter que cuidar. Quer ir para a escola? Ainda que em caráter de extrema exceção se abra um dia, vamos dizer assim, que a criança falte por N ou K motivo, não importa, mas ainda assim, nós vamos em sã consciência permitir que a criança nunca mais vá à escola. Muito pelo contrário, nós vamos assistir, não, você precisa ir, é importante para você, é necessário para o seu aprendizado, mesmo que a criança esperneie, mesmo que a criança ache ruim, mesmo que a criança brigue, porque a criança não tem capacidade de escolha, porque ela ainda não tem o seu raciocínio totalmente formado, a sua capacidade de discernimento totalmente formada. Conosco, quanto espírito, é a mesma coisa. A partir do momento que a gente se torna, a gente começa a se senhorear, a gente começa a se tomar posse dessa capacidade de discernimento, dessa capacidade de escolha, dessa capacidade de arcar com as consequências, de refletir sobre as consequências e de escolher o que é melhor para o nosso caminhar,
mais plenamente nós conseguimos exercitar o nosso livre-arbítrio. Mas sempre lembrando, hoje em dia se reclama muito sobre direitos e se esquece os deveres. A gente fala muito sobre o nosso poder de escolha, a nossa capacidade de escolher. Em geral, a gente esquece a necessidade de arcarmos com as consequências dessa escolha. E aqui no texto, Emmanuel ressalta que essa capacidade de escolha, baseado, né, no trecho da carta de Paulo, essa capacidade de escolha nos é dada muitas vezes, e isso aqui Paulo fala a Filemon, mas a espiritualidade nos permite, nos intui também dessa forma, nos orienta dessa forma, o quê? Para que a gente faça as nossas escolhas, não por medo de puramente, eu vou escolher fazer o bem porque eu não quero ir para um umbral, eu não quero sofrer, eu vou me comportar para que eu faça as... Não! Isso não é nossa escolha, lógico, mas não é a escolha consciente que se pretende. Essa escolha do medo não é isso que o cristianismo pretende. Não é isso que a doutrina pretende. Não é a escolha do medo. O medo, aquela escolha de quase como se fosse um adestrar. A gente é condicionado a temer, e logo a gente age de tal forma, não porque o nosso coração manda, não porque nós crescemos, mas porque nós tememos. Ou então porque nos foi imposto, nos foi obrigado. Não. Não é esse o alcance da escolha também. A ideia é que a gente se conscientize das consequências, se conscientize da importância de determinado ato, de determinada atitude. O texto nos fala de atos no bem, de atos de amor, seguir o evangelho do Cristo. Então a gente tem que fazer isso porque a gente tomou a consciência. Eu tenho que auxiliar o meu próximo porque eu começo a me tornar simpático a ele, eu começo a desenvolver uma empatia em relação à dificuldade do meu próximo, e eu enxergo o meu próximo como uma extensão minha também. Então, eu quero auxiliá-lo, não porque está escrito no Evangelho, não porque eu tenho um umbral, não porque eu quero ir para uma colônia espiritual melhor, não porque eu quero ir para o nosso lar, mas sim porque eu me comovo com a situação do meu irmão. E essa comoção pela situação do meu irmão, essa empatia pela situação do meu irmão, ela transcende a questão religiosa. E aí que é mais bonito, aí que é mais interessante. Porque a partir do momento que eu me disponho a fazer o bem, não porque uma religião manda, não porque um orientador, um guru manda, mas porque eu me sinto simpático, eu me sinto sensível à situação do meu próximo, aí sim eu posso começar a falar que eu estou crescendo, que eu estou evoluindo. Mas para isso, a gente precisa começar a focar, a tomar as nossas decisões de forma disciplinada, de forma consciente, a partir de agora. Isso fez recordar uma fábula que diz que um certo rapaz, ele vivia muito triste, né, desanimado da vida, nada dava certo, ele vivia sozinho, não tinha uma companheira, não tinha filhos, a situação no emprego dele era muito difícil, ele mal ganhava para se sustentar, vira e mexe ele passava necessidade, porque às vezes o emprego lhe faltava. Ele muito desanimado, e ele escutou uma história que num bosque da proximidade da cidade onde ele morava, lá no fundo do bosque, na parte mais remota, era possível ouvir a voz do Criador. E ele já tão desacorçoado que estava, tão desalentado que estava com a situação, com a sua situação, ele se dispôs a ir até o fundo desse bosque e buscar ouvir a voz do Criador. Ele entrou no bosque, caminhou, caminhou, caminhou. Depois de um certo tempo, ele escutou um gemido. Ele se assustou no primeiro momento, né? O gemido, ele estava num bosque, aparentemente sozinho, ele escuta um gemido. Para que ele ia continuar o seu caminhar, ele escuta uma voz: socorro, me auxilia. Ele ficou com medo no primeiro momento, se assustou. O bosque até então ele acreditava ser vazio. E a voz continuou: me ajude, sem você eu não sei o que será de mim. Embora ele tivesse com muito pressa, muito focado em chegar logo ao fundo do bosque para encontrar a voz do Criador, ele parou e foi prestar atenção no que se tratava. E percebeu que no meio do caminho tinha um lobo, muito fraco, só pele e osso, sem conseguir se mover direito. Lembrando que é uma fábula, o lobo virou para ele e disse: me auxilie, eu estou prestes a morrer. Ele virou para o lobo e falou: seu lobo, eu me comovo muito com a tua situação, com a sua situação.
Mas eu não tenho tempo, não sei nem o que fazer. Eu não tenho tempo. Eu estou indo ao fundo do bosque, que eu pretendo ouvir a voz do Criador e resolver os meus próprios problemas. Não tenho tempo para resolver os teus problemas também. E o lobo falou: bom, já que você vai até o fundo do bosque e ouvir a voz do Criador, pergunte para ele sobre o meu problema também. Pergunte para ele como eu posso melhorar, como eu posso, né, sarar dessa fraqueza que eu sinto extrema. O rapaz, mais para se ver livre do lobo do que outra coisa, porque ele estava com muito pressa, falou: tá bom, eu concordo. Eu pergunto para o Criador: tá bom assim? Falou: tá bom, obrigado. Ele continuou o caminhar dele. Andou mais alguns tempo, né, mais alguns quilômetros por aí, e daqui a pouco ele tropeçou num galho seco de árvore. No que ele tropeçou, ele escutou um novo gemido. Ai! Ele olhou em volta, não viu ninguém. A hora que ele ia continuar, ele escutou uma voz: me ajude. Ele olhou ao redor, não viu ninguém, não viu nenhum animal. A hora que ele se dispôs a continuar, a voz novamente: me ajude, me auxilie, eu estou muito fraco, eu estou quase morrendo. A hora que ele presta atenção, era a árvore cujo galho ele havia tropeçado. Era um pedaço da raiz. Ele olhou para a árvore e disse: sinto muito, eu não entendo de botânica, eu não entendo de jardinagem, não tenho como te auxiliar. Ele, mas me ajude, árvore, mas me ajude, eu estou muito fraco, eu estou prestes a morrer. Eu não me aguento mais. Ele falou: eu lamento a sua situação, mas eu não posso te ajudar, além do que eu estou com muita pressa. Eu estou indo ao fundo do bosque ouvir a voz do Criador para resolver os meus problemas. E a árvore falou: então, já que você vai ao fundo do bosque, pergunte ao Criador sobre o meu problema também. Pergunte para ele como eu faço para ficar melhor. Ele, mais uma vez, mais para se ver livre do que interessado em ajudar, falou: tá bom. Eu pergunto, vai, eu pergunto. E continuou o seu caminhar. Andou mais um tanto, e dali um pouco, próximo a um barulho de água, assim, ele escutou um choro sentido, um choro triste, um choro muito melancólico, um choro profundo. E ele, mais por curiosidade do que por outra coisa, foi se aproximando e percebeu que era uma moça que estava chorando. Ele logo pensou consigo: ah, mais um problema, vou fingir que eu nem ouvi, vou virar as costas e vou embora. Na hora que ele estava virando, a moça percebeu a presença dele, o barulho, e falou: espere, me ajude. Ele olhou assim, a hora que ele olhou, era uma moça muito bonita, mas com um semblante muito triste, muito desanimado. E ele já acostumou, já, né, pela situação do lobo e da árvore já prevenido, para se livrar rápido, falou: pois bem, o que você precisa? Ela falou: eu não sei o que eu preciso, eu não consigo identificar. Eu estou muito triste, eu estou muito desanimada, eu me sinto tão só aqui no fundo desse bosque, não tenho alegria para nada, não tenho alegria de viver, não sei como eu posso fazer. Ele virou e disse: olha, o máximo que eu posso, também não sei o seu problema, mas para a gente resolver logo essa situação, o máximo que eu posso fazer é que nem eu falei para o globo lá e para a árvore: eu estou indo no fundo do bosque ouvir o Criador. Se você quiser, eu pergunto sobre o seu problema. Eu falei: você faria isso por mim? Ele faria, vai. Para se ver livre mais uma vez. Ela: então pergunte. Daí ele continuou. Andou, até que ele chegou, encontrou no fundo do bosque um riacho, assim, um lago muito brilhoso, uma fonte muito linda, muito luminosa. E ele parou ali olhando aquela beleza tão grande, e ele escutou uma voz que lhe dizia: eu sou o Criador de tudo. Viestes até aqui para falar comigo. Então aproveite esse instante único na existência e pergunte o que tu queres. E ele perguntou, ele relatou seu problema, suas dificuldades financeiras, que ele vivia muito sozinho e que ele não era muito triste, muito desanimado, nada de positivo acontecia na vida dele. E a voz do Criador lhe respondeu: seu problema não é tão complexo de resolver. Basta que você preste atenção ao longo do seu caminho, que todas as soluções dos seus problemas você poderá encontrar facilmente ao longo do seu caminho. Mas não se esqueça, preste atenção no seu caminhar. Ele grato, acreditando que o problema dele ia se resolver, né? Afinal, a voz do Criador havia lhe falado que era só ele prestar atenção no caminho que os problemas iriam se resolver. Ele foi virando correndo para sair do bosque, quando a voz do Criador virou e disse: espere, você não esqueceu de algo mais? Ele olhou assim: não,
tinha perguntado, eu já perguntei, você já me deu a resposta. Ele virou e falou, você não se lembra do lobo, da árvore e da moça? Ele comeu assim, é verdade, eu esqueci deles. Mas e aí? O que eu faço, né? O que eu falo para eles? A voz do Criador falou, para a moça, você diga para ela que o problema dela, a tristeza que ela sente, é porque ela é muito solitária nesse bosque. Se ela achar alguém que lhe faça companhia, alguém que compartilhe a existência com ela, ela se tornará uma das pessoas mais alegres e felizes do mundo. A árvore, você diz, que o problema dela é que enterraram há muito tempo atrás um baú repleto de tesouros. Só que esse baú começou a enferrujar e a sujeira, né, as substâncias do tesouro, os metais do tesouro, em contato com as raízes, estão fazendo as raízes dela morrer. Então ela tem que tirar aquele tesouro dali para que ela possa sobreviver. Em relação ao lobo, você diz para ele que o problema dele é a inanição. Ele está muito fraco, ele precisa se alimentar corretamente. Pronto, disse o criador. São essas as 3 respostas para eles. O rapaz saiu correndo, se afastou dali, agradeceu ao criador e voltou o caminho de volta. E assim, sem se lembrar, na verdade, muito dos 3. Só que no que ele estava passando, ele teve que passar pelo mesmo lugar que estava a moça. E deu de cara com a moça. A moça, lhe reconhecendo, lhe perguntou: e aí, você encontrou o Criador? Pode perguntar para ele sobre a minha situação? O Criador ele falou: o Criador disse que o seu problema é que você é muito sozinha nesse bosque, que se você arrumar alguém para compartilhar a existência, você não ficará mais tão solitária e criará novo ânimo à vida. Os olhos da moça brilharam e virou para ele e falou: mas não tem mais ninguém aqui, só você. Passe a existência comigo. Fique aqui no bosque. Eu prometo que eu vou fazer de tudo para que a gente tenha uma vida feliz aqui. Simples, mas feliz. Ele, não posso ficar aqui para resolver o seu problema. Eu tenho que resolver meus próprios problemas. Ela falou, mas fique. Vamos experimentar essa convivência junto? Ele, não posso. Tenho que continuar o meu caminhar. Se afastou dali e deixou a moça sozinha. Andou mais um pouco, tropeçou novamente na raiz da mesma árvore que ele havia tropeçado. A árvore o reconheceu e perguntou para ele: então, encontrou o Criador? Perguntou a ele sobre a minha necessidade, né? O meu problema? Ele perguntei, meio enfadado, meio sem paciência, querendo sair logo dali. Perguntei. E o Criador disse que o seu problema é que embaixo da sua raiz, junto da sua raiz, tem um tesouro enterrado. Esse tesouro está começando a querer enferrujar e está começando e tá prejudicando as suas raízes. A árvore ficou animada, né? Que viu? Ele falou, o criador falou que é só você retirar esse tesouro daí que você vai ficar melhor. A árvore animada falou, então, por favor, retire esse tesouro daí. Ele, não posso, não tenho tempo, eu tenho que correr atrás do meu próprio caminhar, da minha própria alegria, da minha própria felicidade. A árvore falou, mas eu não tenho como tirar, eu sou uma árvore, não tenho nem mãos nem pés. Tire para mim esse tesouro não tem valor nenhum. Fique com você esse tesouro. Para mim, o importante é tirá-lo. Para mim, isso aí é algo que está me prejudicando. Eu não quero, eu não ligo para ele. O rapaz virou e disse: não posso fazer nada. Eu tenho que correr atrás da minha própria felicidade. Já fiz o seu favor, já perguntei para o Criador, agora se vire com os seus problemas. Eu vou continuar a minha caminhada. E saiu dali apressado, mesmo apesar do apelo da árvore. Ele andou e passou pelo mesmo lugar que estava o lobo. Na hora que ele chegou por o lobo, já prevendo que ele ia ter que parar, explicar, já com enfado, sem paciência, o lobo perguntou: e aí, você perguntou para o Criador qual é o meu problema? Ele já com enfado, com pressa, falou: perguntei. E o Criador disse que o seu problema é que você está sofrendo de inanição, você está fraco porque você está comendo muito mal. Você precisa se alimentar bem, que assim que você se alimentar bem, suas forças vão voltar. O lobo sorriu, de forma maliciosa, olhou para ele e falou: sabe que você chegou em boa hora? Não preciso falar o que aconteceu com ele, né? Na nossa vida, ao longo do nosso caminhar, nós temos a capacidade de escolhas. E as escolhas que nos traz felicidade, que nos traz alegria, que nos traz abundância, e essa abundância nem necessariamente é a abundância material, é aquela abundância aqui, ó, do coração, da felicidade, da alegria.
A gente passa diante da possibilidade de fazer essas escolhas e a gente não faz. Às vezes, tão distraídos que estamos com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com os nossos quereres e com nossos melindres, que as boas escolhas a gente deixa de lado e acaba arcando com as consequências das más escolhas. E esse apelo que o Emmanuel faz é para que a gente comece a fazer as boas escolhas, que a gente comece a ter a consciência de escolher o que é bom, o que é justo, o que é honesto, o que trará boas consequências para a gente, para que a gente saia desse ciclo de sempre ter que colher frutos amargos das nossas sementeiras, que a gente possa começar a colher frutos doces das nossas escolhas. Então, que essa mensagem possa entrar dentro do nosso coração, da nossa mente, e que possamos começar a refletir melhor nas escolhas que temos e nas consequências que elas vão gerar. E que possamos fazer escolhas cada vez mais conscientes, cada vez mais sábias e cada vez mais de acordo com o Evangelho de Jesus. Agradeço mais uma vez essa oportunidade, agradeço mais uma vez a atenção de vocês e rogando a Deus, nosso Pai, aos nossos mestres Jesus, aos amigos e benfeitores espirituais, agradecendo pela oportunidade de mais um estudo, de mais um aprendizado, que rogamos, Senhor, que sustente a todos nós, que sustente e ampare o grupo dessa Casa Bendita que nos dá essa oportunidade, nos transmitindo, Senhor, todo fortalecimento, todo equilíbrio, todo bom ânimo de que necessitamos para caminhar, para fazer boas escolhas, para crescermos no nosso aprendizado. Nos fortaleça, Pai, nos ilumine e nos ampare, não apenas por hoje, mas pelo todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. E agradeço também a vocês mais uma vez, dando um beijo no coração de todos, que a gente possa ser amanhã um pouco melhor do que fomos hoje e hoje um pouco melhor do que fomos ontem. Fique com Deus, fique em paz.